Boa tarde, senhoras e senhores. Bem-vindos ao CanaCast, esse projeto encabeçado pela Cana Brasil e pela Publi Cachaça. E a gente vai trazer aqui algumas personalidades da cachaça, da coquetelaria, para falar sobre essa evolução que tem acontecido com a nossa cachaça e com a coquetelaria com cachaça. Então, para me ajudar nesse bate-papo, quero dar boas-vindas e boa tarde ao Otávio Cachaça e o Arnaldo Ribeiro. Os dois, bom, o Arnaldo é da Cana Brasil, o Otávio é um grande apoiador da Cana Brasil, mas de todo o processo, de todo o setor cachaceiro, né, Otávio? Então, meus amigos, boa tarde. Mais uma vez, obrigado pelo convite de estar aqui com vocês, né, nesse bate-papo, que eu acho que vai ser tão importante, esse material que vai ser tão importante para o setor cachaceiro. Boa tarde, senhores. Boa tarde. Fábio, eu queria reivindicar aqui, viu? O Otávio é Cana Brasil no momento, viu? Cana Brasil, respeito. Depois ele vai bater a asa, mas por enquanto, Otávio, a gente conta com ele aqui no Cana Brasil e tem sido de grande importância para nós. Bom, Fábio, agradecer novamente a esse projeto, né, que eu penso que a gente tem que trabalhar realmente e tem que fazer essa sabatina, tem que tirar o máximo dos nossos convidados para a gente aprender com eles e ver como que a gente faz para aproximar, né, a coquetelaria e a cachaça e fortalecer essa união que só vai somar, não tem a menor dúvida. Boa tarde, Fábio. Não, eu sou o Cana Brasil mesmo, e é claro, é uma escola já há 20 anos no setor, já formou mais de 6 mil mestres alambiqueiros. A Cana Brasil, para mim, é esse espaço que a gente consegue dialogar e pensar novos rumos para a cachaça, né? E essa sabatina realmente é uma sala de aula, essas perguntas que a gente prepara com carinho aqui para os profissionais, e hoje contando com a participação do Eduardo Prado, fermentador de ideias, é bem satisfatório. A gente espera que esse diálogo seja enriquecedor e que forme um coro, né, com todos os personagens da cadeia de produção e valor da cachaça, porque isso é muito importante. É verdade, meus amigos. E é legal esse bate-papo com o Edu. Vou esperar ele vir para falar sobre esse tipo de coisa, mas o Edu, eu costumo falar com ele que eu conheço o fermentador de ideias, conheci o fermentador de ideias, hoje eu conheço o Eduardo Prado, que é um empresário, que é um cara estudioso e é muito importante, sim, para todo esse processo de evolução da cachaça. Eu sempre gosto de bater papo com o Edu, que o Edu sempre pensa para frente, e eu acho que esse é o caminho para a cachaça. São essas cabeças, como a do Edu, que estão fazendo com que a cachaça tenha evoluído. Isso é muito importante, tem sido muito importante para o setor cachaceiro, essa nova geração de cachaceiros e de estudiosos, de empresários. Isso é muito importante. Então, lembrando, pessoal, antes da gente começar, gente, isso é um projeto, tá, encabeçado pela Cana Brasil e em parceria com a Publi Cachaça. A gente vai trazer algumas personalidades aqui para bater um papo. A gente chama de sabatinar porque realmente nós três dividimos 3 perguntas para cada, e serão 3 módulos, né? A gente vai dividir em 3, então são 9 perguntas ao todo, 9 questões que a gente quer usar para papear, né? Para sabatinar os nossos convidados. Na verdade, a gente vai discorrer, no final das contas, sobre cachaça, sobre todo esse processo de evolução. Então, o nosso Otávio já adiantou, o nosso convidado hoje é o Eduardo Prado, fermentador de ideias. Edu, bem-vindo, irmão. Sempre um prazer bater um papo com você, cara. Valeu, boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite. Eu gostaria de começar dizendo que eu me sinto membro honorário do Cana Brasil também, porque já fui convidado a dar aula e palestrar lá, então também sou considerado membro honorário do time Cana Brasil. Não, ele membro não, ele está dentro, porque nós demos um curso de Master Destila, foi o primeiro curso Master Destila que a gente deu. A parte do preparo do uísque, né? Na verdade, nós fizemos um bourbon, né? Porque foi de milho. Foi o Eduardo que nos ajudou e foi uma alegria muito grande tê-lo aqui no Cana Brasil, nos ajudando. Os alunos adoraram o trabalho dele, né? E agradeço tremendamente a disponibilidade de tempo dele, que eu sei que não é fácil baixar Taubaté a Minas para vir fazer um trabalho que
Mas pelo menos você tomou boa cachaça, né, Eduardo? Tomou uma boa cachaça. Tomei bastante. E teve uma prosa boa aqui. Maravilha. Bom, acho que a gente pode começar a papear. Vamos mudar aqui o nosso layout, levar o Edu para o centro desse layout e a gente começar esse bate-papo. Então, Edu, a gente começa com o Arnaldo, passa para o Otávio e fecha comigo. São 3 módulos, 3 questões cada módulo. Tá? Então, fica à vontade. O que a gente sempre pede, pode ser transparente. Isso aqui, como o Otávio falou, é um estudo, é uma sala de aula e todas essas ideias serão importantes para a continuidade dessa evolução que a cachaça tem sofrido. Eu acho que vocês me conhecem, sabem que transparência aqui, né? Se eu tiver que falar algo que dói, vocês sabem que eu falo mesmo. Mas vamos lá. Boa. Então vamos começar fazendo uma pergunta que é um objetivo de grande importância para a cachaça, tá? Quais são os principais desafios para inserir a cachaça como ingrediente principal em coquetéis clássicos reconhecidos no mundo, né? Recentemente acabou de ser feito o trabalho aí do Rabo de Galo, né? Que foi um sucesso danado. E aí, nós conseguimos emplacar mais coisa aí para frente? Você acredita nisso, Eduardo? Eu acredito que sim. Eu acredito que, em termos assim, o projeto do Rabo de Galo foi inserir um drink novo com cachaça dentro da International Bartender Association. Eu acho que o próximo drink na fila aí, em termos de popularidade, que é um drink que já está em vários bares, tem bares, sabe, em todos os estados do Brasil que não sabem a origem do drink, mas esse drink está na carta. Então, o Macunaíma. Eu acho que o Macunaíma é o próximo drink a ter um potencial a entrar nessa lista de drinks internacionais com cachaça, né? Mas eu acho que o maior desafio da cachaça como ingrediente ainda é educar o consumidor e educar os bartenders sobre a cachaça. Tem muito bartender ainda que acha que tem uma síndrome de vira-lata, que acha que a cachaça é um insumo inferior. Então, assim, a gente tem que fazer um trabalho assim, de formiguinha, de educar realmente o bartender, educar o consumidor. O bartender, dentro dessa cadeia da cachaça, ele é um dos principais agentes de popularização do produto. Porque, por exemplo, um bartender, se ele atende no bar dele 50 pessoas uma sexta-feira ou mais e vendendo cachaça, ele está sendo um agente de informação, de disseminação da cachaça. Às vezes é muito mais que um produtor consegue, atendendo numa lojinha ou vendendo. Assim. Então, é fundamental essa aproximação, e eu acho que sim, que os produtores têm que fazer parceria com bartenders e aproveitar e já educar, dar um treinamento, né? Nem que seja um treinamento de marca, não tem problema, mas dentro de um treinamento de marca a gente fala sobre insumo. Então, assim, é muito importante ter essa aproximação. E eu acho que a maior parte do desafio de colocar a cachaça como ingrediente principal, aí realmente pensando assim, na operação de bar, é entender um pouco de análise sensorial. Porque, por exemplo, mesmo no Rabo de Galo, você pegar uma receita básica, que muitos usam, que é 50-50 ou 60-40%. Se você escolher uma cachaça muito forte com um vermute muito fraco, você pode desequilibrar e não ter um sensorial agradável, ou vice-versa. Então, assim, às vezes a gente tem que entender que um estudo sensorial, para você fala assim, pô, eu não vou fazer 60-40 porque esse vermute está muito forte. Eu vou fazer, de repente, sabe, 70-30. Então, assim, ter esses ajustes para você sempre entregar a melhor expressão do produto. E quando a gente pega um coquetel bom, naturalmente o consumidor para e pensa, puxa, o que você usou aqui? Aí o bartender vai falar, eu usei cachaça, ou usei a cachaça X, ou usei a cachaça Y. Ele acaba virando, né, indiretamente um representante da marca, um vendedor da marca. Né? É muito importante isso. Né? Mas tudo isso, né, a gente volta da parte de formação mesmo, de dar conhecimento para quem está nessa ponta da cadeia. Legal. Obrigado. Eduardo, eu vim da coquetelaria, né? Eu iniciei esses estudos em bebidas a partir da coquetelaria e eu percebo que essa ponta, que é o bar, onde chegam essas bebidas e tem o bartender ali no balcão, a gente pensar a importância do balcão
no diálogo, né? Eu já tive conversas, inclusive com o Fernando, aqui, o silvicultor aqui da Cana Brasil, e ele diz que o balcão, você precisa de alguém para papear ali, né? Para conversar, porque vende, o balcão vende. Então, pensando nessa relação de venda entre o bartender ou a bartender, eu gostaria de te perguntar como que esses atores eles podem influenciar a popularização da cachaça na coquetelaria internacional. Então, eu acho que eu comecei a falar sobre isso já na última, da primeira pergunta, mas assim, o arco da venda, você tem um storytelling, né? Toda venda tem um funil de venda, e esse funil pode ser resumido num storytelling. No balcão, na venda direta ali, você consegue diminuir o tempo desse storytelling para você converter a venda. Você pode ter o melhor garçom, o garçom mais bem treinado, um garçom que é um excelente vendedor, mas o garçom ainda vai ter uma outra função ali de apoio, pegar, limpar a mesa, tirar, organizar. E o garçom não pode ficar parado só numa mesa, toda hora dando atenção para um cliente. Do ponto de vista de logística de bar mesmo, quando o cliente senta no balcão e fala direto, cara a cara, olho no olho, mesmo que o bartender esteja fazendo um drink para uma outra mesa, já tenha terminado de executar o drink para esse cliente específico, esse papo, esse contato humano, ele é um agregador de valor para o bar, para a experiência, e também ele encurta esse caminho da venda, esse funil de venda. Então, assim, é por isso que eu falo que o bartender, ele, na verdade, ele é um dos melhores vendedores de cachaça e de qualquer outro tipo de bebida. Porque ele pode conseguir vender um valor agregado alto, falando bem da marca, facilmente uma garrafa em poucas horas. Às vezes, num boteco, sabe, daqueles de barro, copo sujo, tem muita gente que bebe a dose, às vezes o cara não consegue vender uma garrafa tão rápido, mesmo com pessoas que estão acostumadas a beber cachaça pura, entendeu? E também o público premium, da cachaça premium, que quer beber a cachaça pura, eles têm o ritual de beber, de degustar, isso é válido, tem que ter esse ritual mesmo, mas na coquetelaria você vê que por causa de ter, às vezes, uma refrescância, o suco de limão, alguns outros elementos sensoriais, você vê que você tem um consumo um pouco mais rápido, assim, tem um giro um pouco maior. Então, assim, trabalhar bem a coquetelaria, trabalhar bem a parte humana da coquetelaria, principalmente o balcão onde você faz isso melhor, é com certeza um ponto muito positivo para você ter essa alavancagem de marca e de vendas. Edu, eu vou até aproveitar a tua deixa, você já praticamente respondeu a próxima pergunta, que é a minha, mas você respondeu sobre a coquetelaria. E essa importância do uso da cachaça na coquetelaria para a cachaça, qual a importância de incentivar esse uso na coquetelaria? O que você acha que tem? A gente tem, óbvio, a nossa opinião sobre isso, eu acho que é muito importante, é o que você falou, é diferente você vender dose e você trabalhar com coquetelaria com cachaça, que comercialmente é muito melhor, né? Óbvio, qual é a principal importância para você para a cachaça, usando ela na coquetelaria? Eu acho que o primeiro de tudo é tirar essa mistificação de cachaça um produto inferior. Não é. Por exemplo, um uísque importado assim, bom, assim, bacana, vai custar uns R$250 por causa de taxa de importação, tudo. Uma cachaça com o mesmo padrão de um uísque dessa faixa de R$200, só às vezes você paga R$60, R$80. Mas, assim, existe uma parte do consumidor, uma parte dos profissionais que insistem em preferir empurrar o uísque, né? Então, eu acho que não, acho que tem que ter essa parte, volta na educação do profissional, a educação do cliente. O bartender, ele é um cara que vai educar o cliente muito mais rápido do que às vezes, um trade, uma marca, uma equipe de venda. Porque você tem equipes... Às vezes, o cara que é um trade de uma marca, ele vai num lugar direcionado onde acha que vai ter um público já qualificado. No bar, nem todo mundo que chega no bar é um público qualificado. O bartender começa a fazer a qualificação do público ali, no dia a dia. Entendeu? E aí, assim, como eu disse, entender a interação disso. Por exemplo, tinha feito um drink aqui, esse aqui é um drink aqui do meu bar, esse drink chama Violeiro Malvado. Muito bom, recomendo que vocês venham aqui experimentar ele.
Ele é um drink que, como todos os drinks aqui do meu bar, os autorais são a base de cachaça. Mas, por exemplo, esse é um drink que vai cachaça, e vai um pouco de uma cachaça envelhecida em jaqueira, e vai um pouco de uísque escocês. Por quê? Eu queria que ela tivesse um leve toque defumado. E eu não tenho nenhuma cachaça aqui que dá esse toque defumado. Então, assim, também não é um problema eu fazer uma interação entre a cachaça e uma outra bebida. Eu posso fazer os dois e agregar valor. Não tem nenhum problema. Né? Então, assim, existe essa tendência da gente... alguns bares estão fazendo, alguns profissionais que respeito estão fazendo, é realmente fazer versões de drinks clássicos usando a cachaça, substituindo o insumo principal. E aí, mais uma vez, eu falo, mesmo que eu for fazer um daiquiri e for tirar o rum para botar a cachaça, às vezes fazer só a receita, sabe, pau a pau, sabe, na receita tá 50 ml, eu vou tirar 50 ml do rum, vou botar 50 de cachaça igual, às vezes não fica equilibrado. Você tem que ter um bom senso e às vezes fazer um ajuste, às vezes você precisa de 60 ml, às vezes você precisa de 40, dependendo da cachaça. Né? Então, o importante, assim, é estudar, testar, não ter medo de fazer essas adaptações, mas no final das contas, o que gera venda e que gera a recompra, a revenda, é entregar a qualidade no gole. Então, independente de qualquer coisa, você tem que ter esse compromisso com a qualidade. Né? Entendi. Então, você acha que para a cachaça tem sido importante, então, a mixologia, a mistura, né? Você fazer os testes necessários para fazer os novos coquetéis ou novas releituras, isso tem valorizado a cachaça? Com certeza. Eu vou falar dados que eu tenho, tá? Das marcas de cachaça que eu trabalho, né, que são a Mato Dentro, a cultura de balcão, dos últimos 5 anos, nossa expressividade de venda aumentou, assim, uma porcentagem absurda do que a gente vende para bar, restaurante, do que a gente vendia para supermercado e empório. Tá? Hoje em dia, dentro do nosso faturamento, bar e restaurante que trabalham com computador, com coquetelaria, tem uma porcentagem, assim, uma margem muito alta, cresceu muito nos últimos 5 anos e agora está crescendo mais ainda, justamente por causa desse trabalho. Porque ele realmente reflete em venda. Mas, assim, a gente tem essa preocupação de chegar no bar, fazer a parceria, ter uma hospitalidade da cadeia produtiva, de tratar com respeito o bar, o fornecedor. Sempre precisa de treinamento, eu dou treinamento. E a gente precisa fazer esse trabalho. Assim, em termos de números, assim, a porcentagem que a gente aumentou de venda assim, é uma coisa absurda mesmo. Eu acho que esse é o caminho. E outra coisa também, o público consumidor de coquetelaria, hoje em dia é um público 35-45, é um público muito legal de trabalhar. É um público que muitas vezes não compraria a garrafa de cachaça sozinha ainda. A gente vê que a maior parte das pessoas que compram garrafa, tirando o público especializado, é um pessoal um pouco mais velho, uma faixa etária um pouco mais velha. Então, a coquetelaria ajuda a renovar o mercado de cachaça e criar consumidores novos. Então, assim, eu acho que é um mecanismo fundamental. E até mesmo ir na parte da bebida mista, do drink pronto em lata. Isso também não deixa de ser um tipo de coquetelaria. Né? E eu acho que isso aí é o caminho. Eu acho que todo produtor que deveria investir nisso em algum ponto, né? Não precisa só se especializar nisso, mas com certeza é um canal de venda, um canal até de divulgação muito interessante. Eu rapidinho, gente, só fazer um adendo aqui. O Edu falou uma coisa que eu vi na prática. Algum tempo atrás, eu fiz um trabalho de publicidade com uma marca e eu conversei com alguns compradores de redes aqui do Rio, uma dessas redes da Zona Sul, sobre a marca, que ele achava. Ele já tinha comprado há um tempo atrás e deixou de comprar. Eu queria saber por quê. E a primeira coisa que ele me perguntou foi o seguinte: qual é o bar que tem essa marca? Qual é o restaurante que tem essa marca? Qual é a coquetelaria que é feita com essa marca? E eu fiquei impressionado com isso. Eu falei, é verdade, a gente tem que começar a visibilidade, depois a venda em estabelecimentos menores, porque vai dar a visibilidade principal, para depois passar a redes grandes, para vender para o consumidor que só quer replicar aquela coquetelaria que ele viu naquele bar, naquele restaurante e gostou. Esse foi o caminho da caipirinha, a gente sabe disso. A caipirinha só hoje é o que é porque ganhou aqueles bares primeiro, ganhou os brasileiros para depois o gringo achar que era maravilhoso, que era bebida do Brasil. Então, meu amigo, obrigado aí. Passo pro Arnaldo. Desculpa, Arnaldo, a gente se prolongar, mas aqui é sala de aula, então a gente tem que conversar.
Bom, gente, Eduardo, o Cana Brasil recentemente montou uma escola em Belo Horizonte, né, que é juntamente com o pessoal da Cava Zé Ribeiro, né, e tem ocupado aquele espaço, um espaço maravilhoso, né, e a gente tem dado lá o curso de sommelier de cachaça. E recentemente a gente fez uma parceria muito interessante com o Fábio, que resultou num aumento significativo da nossa turma, né, tem 7 bartenders fazendo esse próximo curso. E a pergunta que eu vou te mandar é o seguinte: como que a educação e o treinamento de bartenders sobre cachaça pode impactar o mercado de coquetelaria? Então, é fundamental. Esse é o primeiro pilar. Eu sempre costumo falar que, assim, então você fazer uma boa compra, ou você achar que fazer uma boa compra, você tem que ter o mínimo de dúvida possível. É natural, quando você vai comprar uma casa, um carro, algo que tem muito valor agregado, você questionar o vendedor. E quanto mais certezas ele te dá, mais dúvidas ele tira, maior a sua certeza em comprar. Então é a mesma coisa. O consumidor vai chegar para pedir um bar, ou pedir uma consultoria, pedir para o bartender fazer uma carta de drinks, ele vai ter as dúvidas. Se você tiver capacitação técnica para tirar todas as dúvidas, você converte a venda. Né? Então, assim, toda essa parte da sommelieria, que é fundamental, porque você vai aliar um conhecimento de análise sensorial junto com análise de técnicas de venda, né? Você ter um profissional mais completo, né? E, assim, isso é fundamental. Eu acho que cada vez mais os bartenders têm que procurar isso. Cada vez mais com o crescimento do mercado, aparece muito mais muitos bartenders competentes aparecendo, mas também aparece muito bartender que cai ali de paraquedas. Então, assim, hoje em dia eu vejo que está aumentando o gap entre quem é especializado e quem não é, né? Então, assim, isso vai ter um ponto nocivo, que em algum momento vai ter um bar que o cara vai executar mal um drink, vai estar fazendo um trabalho que vai contra, né, o que todos os outros fazem. Eu acho que isso é normal em toda a área, mas ao mesmo tempo você vai ter essa galera que vai se destacar e vai fazer trabalhos incríveis. E o que tem que fazer? Eu acho que o profissional ele tem que criar o bom senso, né? Se ele quer trabalhar nessa área, quer trabalhar, quer investir o tempo dele nisso, ele tem que buscar o conhecimento. Mas no ponto final, assim, eu acho que tudo isso ajuda muito a conversão de venda, né? Porque no final é o que a gente precisa fazer. Eu sou um cara muito romântico assim na área. Aí quando eu fico falando de venda, parece que eu perdi o romance. Não, mas assim, a gente quando abre um CNPJ, a gente vê se torna empresário, a gente tem que ter o romance, mas a gente também tem que ter algumas métricas e algumas metas, né? Mas eu acho que o conhecimento, o treinamento, ele ajuda a resolver esse problema, com certeza. Eduardo, ouvindo aqui inicialmente o que você tinha dito também, logo nas primeiras perguntas, sobre a importância de ter uma profissionalização do bartender, né, a própria marca fazer, e junto com essa sua última resposta, na verdade a minha pergunta, ela vai se estender um pouco aqui, que ela é qual o impacto das parcerias entre produtores de cachaça e bares renomados na valorização da cachaça. Mas eu penso aqui não só qual é o impacto das parcerias, mas como que essas parcerias podem ser feitas, pensando também o trabalhador, como o bartender e o garçom, né, que é o que está ali na ponta para fazer a venda de uma forma adequada. Eu tenho alguns clientes aqui que eu sempre convido todos os clientes a ir visitar a destilaria, conhecer o processo, conhecer todo mundo que trabalha lá, o pessoal do comercial, o pessoal, sabe, do canavial, o pessoal da operação. Eu acho importante a gente humanizar, encurtar esses caminhos, né? Ter a hospitalidade na cadeia produtiva inteira. Mas, assim, eu acho que é uma via de duas mãos. Se eu tenho uma marca reconhecida e a pessoa fala, pô, mas onde que eu acho sua cachaça? Eu falo, pô, bar tal, restaurante tal. Isso, eu estou gerando visibilidade e venda para esse bar, para esse restaurante. Assim como se eu estou num restaurante ou num bar que é renome, é referência, as pessoas, poxa, gostei desse drink, de onde que é? Vai mostrar o produto, e assim, tem essa via de duas mãos que é muito interessante, né?
Eu acho assim, e é muito importante, dependendo da sua estratégia de marca, do seu posicionamento de marca, eu acho que é muito legal você realmente escolher estar nos lugares. Dependendo, você vai entrar no segmento, sabe, super premium, talvez não seja legal você estar em qualquer lugar. Você quer que a pessoa associe seu produto ao super premium. Ou, às vezes, você está num produto de mais giro, com menos valor agregado, talvez seja melhor você escolher também melhor os lugares que você está, para você ter um entendimento com o seu público que você vai conversar melhor. Tá? Em primeiro plano. Em segundo plano, realmente você começar a tentar diversificar, tentar pegar uma fatia uma parcela de outros públicos que não são o ideal. Mas, assim, você tem que ter uma noção de onde está segmentado e buscar as parcerias justamente com parceiros que estejam estrategicamente no seu segmento, ou se for a hora de dar um passo à frente, né, você dar esse passo à frente e estar parceiro com o estabelecimento que vai te dar essa visibilidade. Porque, assim, mesmo com tudo que a gente pode fazer com a internet, marketing, o boca a boca, quando a gente fala de consumo, alimentos e gastronomia, o boca a boca tem um valor muito maior. Quando um amigo seu que você respeita, um profissional que você conhece, fala, olha, tal lugar é muito bom, eu gostei, tem um peso maior do que só você ver uma propaganda. A propaganda, ela é positiva, sim, mas quando você tem o boca a boca, você está dividindo experiências, você está dividindo só produto, isso daí tem um peso para a conversão de venda que é muito interessante. Concordo plenamente. Edu, cachaça industrial e cachaça de alambique. Na tua opinião, hoje, como empresário, mas seja um cara bem experiente sobre assuntos comerciais, qual é mais viável comercialmente para a coquetelaria de um estabelecimento, na sua opinião? Eu acho que daí a gente faz uma questão de segmentação. Os dados estão aí. Você vê essa cultura das adegas, do copão, você vai transitar naturalmente com um produto um pouco mais comercial. Eu estava analisando uns dados de mercado que hoje em dia o público que mais consome o uísque, em termos de litros mesmo, é a periferia, por causa justamente dessa questão do copão, das adegas, que não deixa de ser uma coquetelaria. Eu gosto de falar coquetelaria marginal, eu não gosto de falar coquetelaria marginal, ou alta coquetelaria, ou baixa coquetelaria, mas é coquetelaria. Você tem o trabalho de você misturar produtos, agregar valor, etc. Tal. Então, assim, é muito do que pede. Tem um bar muito famoso em São Paulo, que é o Riviera. O Riviera, quando vai fazer uma caipirinha premium, usa Mato Dentro, quando vai fazer uma caipirinha que se é premium, usa Velho Barreiro. E tá tudo certo. Vende. Essa dúvida, essa questão fica para o consumidor escolher. Então, mas por quê? Lá é um bar que é 24 horas, numa das esquinas mais movimentadas de São Paulo. O público lá é misto. Não tem muito o que fazer. Então, assim, você tem que entender realmente qual que é o seu segmento. Muitas vezes você tem política de preço para colocar no cardápio o valor final do preço. Aí você vai botar, minha ficha técnica bate, meu CMV, né, meu custo do drink bate na minha política de gestão do bar. Se o produto bate e for melhor do que uma caixa de coluna, eu acho que, assim, sensorialmente é mais agradável, mas se não bate, se você, dentro da sua política de gestão de preço, for a cachaça de coluna que é só ela que resolve o seu problema, sabe, faz, você tem que vender, cara. Tem que vender, né? Você acha que dá para coexistir, não tem problema nenhum, e aí a gente acaba, obviamente, criando duas modalidades diferentes dentro da cachaça, que isso é bom, né? Na verdade, isso é bom, é o que a gente chama de alta coquetelaria da cachaça e a baixa coquetelaria da cachaça, porque diminui o valor, sim, comercialmente. Eu acho, na minha opinião, que é bom ter essas duas modalidades, mas, óbvio, você trabalhar com algo com mais qualidade, principalmente quando você tem clientes mais exigentes, é importante que você tenha algo melhor, um produto melhor, uma qualidade melhor. Acho que por isso que é importante coexistir, eu concordo com você. É importante ter essas duas modalidades, com dois valores diferentes e duas qualidades diferentes, e cabe ao consumidor, né? Não, eu digo mais. Aqui no meu bar, a única bebida que a gente não trabalha é vodka. A gente tem gin para quem bebe gin, tem whisky para quem bebe whisky, tem rum, mas vodka a gente não trabalha. Porque eu acho que vodka, assim, é um produto que ele é feito para ser neutro.
E se não for para eu agregar sabor dentro do meu produto, eu não quero botar. Mas, por exemplo, mesmo se a gente vá atacar esse lado de menor valor agregado, eu ainda prefiro que o cara, ou até mesmo o gringo, o turista, tome uma caipirinha com cachaça. Eu não quero que ele tome uma caipirosca. Você entendeu? Porque, assim, o mercado da cachaça ele não é só o mercado do pequeno produtor. E também não é só o mercado do produtor premium. Inclusive, eu acho que quem mais arrecada paga o imposto realmente não são os grandes produtores de coluna. Entendeu? Então, assim, o mercado é como um todo. Todo mundo vai ter uma curva de aprendizado. Nem todo mundo começa já essa curva de aprendizado no meio da cachaça dentro do segmento premium. Muitas vezes o primeiro contato vai ser tomando uma cachaça de coluna. O cara vai falar, pô, será que existe algo melhor além disso? Aí vai lá, conhece, assim. Então, assim, eu mesmo, a primeira cachaça que eu tomei provavelmente foi uma 51, ou uma Pitu, ou uma Ipioca. Aí hoje estou aqui com marca própria, etc e tal. Tudo isso faz parte do grande business que é a cachaça, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente não pode falar mal, sabe, cuspir no prato, mas é claro, a gente tem que educar o consumidor e saber onde cada produto cabe, né? Isso aí. Rinaldo? Áudio, Arnaldo. Microfone. Eduardo, você também tem um vínculo com essa parte de produção, né? E eu queria saber de você como que é a inovação na produção, e principalmente na minha visão hoje no envelhecimento, ela pode influenciar na aceitação na cachaça na coquetelaria moderna. Você acha que a cachaça envelhecida cabe na coquetelaria? Né? Existe preconceito quanto a isso, né? Achar que não pode ter cachaça envelhecida na coquetelaria? Não sei se é preconceito, você acha que é preconceito? Quer te escutar. Houve um preconceito muito por causa da questão da caipirinha. As pessoas achavam um absurdo fazer caipirinha com cachaça com madeira. Eu acho que tem madeiras que cabem melhor do que outras. Por exemplo, você pega um bálsamo não muito intenso, bálsamo que tem aquelas notas de anis e limão, se dão bem. Jequitibá rosa para caipirinha, eu acho que é uma madeira, assim, sabe, que eu acho incrível. Você dá um subtom ali sensorial, mas sem ser muito invasivo. É claro, um carvalho super intenso pode ser que destoie, no caso do caipirinha. Mas por que não fazer um cachaça sour, igual existe o whisky sour, que tem muito carvalho? Você tem saídas e soluções. Mas assim, você precisa do bom senso do bartender, do bom senso do consumidor, para entender. Mas a maior parte da inovação, porque assim, o repertório de coquetelaria que existe no mundo, todos os links da International Bartender Association, que tem o whisky escocês, ou whisky americano, ou conhaque, com segunda madeira envelhecida, são todas com carvalho. Então, o perfil sensorial do carvalho já é bem conhecido para consumidores de coquetéis do mundo inteiro. Por quê? Porque na Europa você só pode usar carvalho, nos Estados Unidos as leis falam que só pode usar carvalho. Eu acho que sim, se a gente tiver uma cachaça boa com carvalho, a gente pode sim replicar, fazer drinks. Eu acho muito mais interessante vender o que ninguém mais tem. Entendeu? Por exemplo, aqui mesmo no bar, a gente tem uma releitura do Gold Rush, que é um drink americano que vai mel, bourbon e limão. Aqui a gente faz com cachaça de amburana, mel, aí eu coloco um pouco de água de rosas no mel para abrir o perfil floral, para o mel ficar um pouco mais silvestre, né? E o mel com amburana também tem um perfil sensorial que combina, aí o limão. E aí eu tenho um drink que é inspirado num clássico, mas que ganha uma personalidade completamente diferente por causa da amburana. É um dos drinks que eu mais vendo aqui no meu bar. Então, assim, essa distinção que a gente tem da madeira, tem madeira diferente, agora com a questão do acondicionamento, você tem que ter mais uma paleta maior de sabores e cores e aromas para trabalhar. Né? Então, assim, eu acho que isso é o grande diferencial que a gente tem que explorar, né? Para a gente criar de repente, uma escola brasileira de coquetelaria, quem sabe? Isso aí. Olha, eu fiquei animado nessa história de escola brasileira de coquetelaria, viu, Eduardo?
Não, e ainda mais você fez um drink aqui pra gente com que o leite ele era esse insumo de infusão, e é realmente bem interessante, né? Porque com a coquetelaria, com cachaça, a gente consegue pensar textura, às vezes, para variados tipos de prato, né? Para pensar a gastronomia junto. Mas a pergunta que eu tinha uma pergunta já definida para te fazer, mas acabou que pensando isso você trouxe aí uma coisa que eu acho que não se fala muito, né? Não se fala muito, acho que não, até por causa do anuário da cachaça, isso é sempre mostrado como um mercado mesmo. Mas a gente trabalha muito com a cachaça nesse aspecto cultural e às vezes desassocia essa ideia de business, né? Então, hoje, pensando o bartender, eu acredito também que o produtor, né? A gente pensar quais são oportunidades e quais são os desafios para a cachaça, pensando esses dois atores aí, oportunidades e desafios para os próximos anos, até mesmo pensando em importação. Você falou que tem um grande gap aí, né, entre os que estão se qualificando, os que não estão. Como que você percebe esse mercado, esses próximos anos, ainda mais a legislação aí mudando, né, agora com a cachaça de alambique fazendo parte, e também essa possibilidade da abertura de cassinos, né, de ter um novo mercado para cachaça agora. E, enfim, como que você percebe esses desafios e possibilidades? Eu tenho uma coisa que eu sempre converso com as pessoas, é que ainda existe muito produtor de cachaça no Brasil que tem um pensamento retrógrado. Mesmo com os dados aí mostrando que o caminho é outro, que você tem que buscar inovação, que você tem que buscar... Eu converso com muitos produtores por aí e falo assim, não, eu quero que o cara venha até mim, eu quero que o cara venha visitar. O meu negócio é tradicional, receita do meu avô, não vou mudar, não quero mudar a estratégia. Tem assim, existe um problema assim, sintomático aqui no DNA de alguns produtores, assim, que é geracional, talvez só numa próxima geração isso melhore um pouco. Isso é um pequeno desvio assim, que estou fazendo, mas que tem a ver. Mas, cara, a inovação, ainda mais agora com redes sociais, assim, é muito fácil alguém agora inventar um coquetel, ter uma ideia genial, falar, olha, isso aqui gostei, deu certo, alguém copiar, ir lá e ver. É o exemplo que eu dei do Macunaíma, o exemplo que a gente pode dar do Moscow Mule e do Marcelo Serrano. Tem bar no Acre que vende Moscow Mule, mas o cara às vezes não sabe nem quem que é o Marcelo Serrano que fez essa versão atual do drink. Então, assim, óbvio, isso dá pra gente uma margem de inovação. Às vezes eu consigo ver um conteúdo de alguém, mas, poxa, eu nunca pensei nisso, vou fazer um teste que eu vou tentar adaptar aqui para a minha realidade ou como uma técnica minha. Então, assim, vai existir, no caso da internet, um banco de dados muito maior para você pesquisar, para você beber nessa fonte, né? Mas, assim, você só replicar sem entender o que está acontecendo, muitas vezes você não vai chegar no resultado, né? Então, mais uma vez, nada exime o cara da responsabilidade, se ele quer se destacar, de estudar. Seja o produtor querendo estudar uma estratégia nova, pensar em cassino, entrar em bares novos, o cara nunca trabalhou com coquetelaria e agora, de repente, ele vê essa sabatidade, pô, legal, percebi que tem um nicho, como é que eu faço para entrar? Você tem que fazer algum tipo de estudo de mercado, ver se é na sua região que você vai operar, na minha região não tem muito bar, se operar em alguma outra região, qual é o custo logístico disso, né? Então, assim, as possibilidades elas vão cada vez mais se apresentar. Quem tiver preparado e pegar a surfação da primeiro, com certeza vai ter um ganho absurdo em termos de valor de marca, né? Quem não estiver preparado vai perder tempo, né? Em algum momento vai ter que fazer isso. E, assim, os dados estão aí. Então, não tem muito que fugir dos dados. Só um instante. Para complementar isso, com uma pergunta, na verdade, para entender isso, chega um momento em que o produtor, essa ausência de inovação no setor, talvez de perceber novos caminhos, impede ganhos, né? O mercado está... Impede ganhos, com certeza. Aí, impede ganhos.
Então, existe um momento que é necessário trazer um novo olhar, existe um profissional que é indicado nesse momento? Sim, existe. É aquela coisa, supondo, eu tenho um alambique que eu tenho uma litragem pré-definida e eu já vendo essa litragem no ano, e eu não tenho previsão de reformar, aumentar a produção, esse cara está com a vida meio tranquila, ele não tem que se preocupar com isso. Mas se o cara ele quer, pessoal, eu tenho estoque parado, ou se eu vou aumentar a produção, preciso vender mais, o cara precisa estar antenado nisso. Com certeza, entendeu? Lógico, não são 100% dos produtores que têm a mesma necessidade. E a gente vê muito mais, o Arnaldo sabe muito bem disso, o cara que faz produção cigana de cachaça. O cara que faz produção cigana, ele tem que ter uma equipe comercial, ele tem que vender. Ele não vai ficar com o negócio parado. O cara que faz cigano, por exemplo, ele tem muito mais necessidade em ter parceria com bartenders, e ter parcerias com o ponto de venda, do que o cara que é produtor. Entendeu? O produtor ele consegue realocar, pegar, guardar, já tem uma projeção de entrada e saída, de custo ali, que é muito mais interessante do que o cara que é só cigano, por exemplo. Então, assim, você tem que buscar esse nível de variar como vender. E mais uma vez digo, a coquetelaria é o caminho mais inteligente para você fazer isso, porque você ganha em todos os lados. Você aumenta a venda, aumenta a visibilidade da marca, aumenta o valor de marca se você trabalhar direito. Fábio, não estamos te ouvindo. Obrigado, Otávio. Em relação à evolução comercial e publicitária da cachaça, na tua visão, a cachaça está trilhando o caminho certo? Esse é o caminho? Eu acho que sim, está trilhando o caminho certo para os empresários que escolhem seguir esse caminho. Eu acho que tem muito poucas marcas investindo nisso. Mas, por exemplo, eu tenho certeza que existe muita cachaça boa no Brasil que eu ainda não degustei, não experimentei. Mas todas as cachaças que eu posso elencar, como, nossa, essa aqui eu gosto muito dessa marca, eu gosto muito dessa aqui, essa aqui sempre que eu acho. Tem algumas coisas quando eu vou para Minas, eu procuro, algumas coisas quando eu vou para o Sul, eu procuro, as coisas quando eu vou para Goiânia, eu procuro, que não somente são marcas que estão no Brasil inteiro, mas sabe, quando eu vou para aquela região, eu sei mais ou menos o que procurar. Tudo isso é baseado em marcas que chegaram até meu conhecimento, que chegaram da forma de alguma material publicitário ou não. Então tem a Milton Lima, que faz trabalho lá com a carta da Macaúva, o pessoal da Cúpula da Cachaça. Tem um ou outros influenciadores que falam, que às vezes se encontram em eventos, mesmo a própria Expo Cachaça, as feiras de cachaça que tem aqui em São Paulo, todas as confrarias, como o Copo Furado também. Assim, eu tomei conhecimento dessas marcas porque eu ouvi falar delas. As cachaças boas que existem no Brasil que eu não tomei é porque eu nunca ouvi falar. Entendeu? Então, assim, e como eu disse, as marcas que eu falo, a Thier, que eu adoro muito, o pessoal, o Wilson da Uiba, o Vlad da W, e sabe, o pessoal da Magnífica, da Matriarca, são cachaças, da Colombina, são cachaças que eu conheci porque foram expostas para mim, entendeu? E são cachaças que eu tenho, assim, como no quesito qualidade, assim, no mais alto, sabe, nível de consideração. Mas foi porque chegaram em mim, em algum momento eles investiram em algum caminho de marketing ou de publicidade, né? Eu acho que a internet é uma ferramenta magnífica, fundamental, que a gente tem que usar, né? Vai ajudar isso, né? Com essa disseminação de ter a informação correta, de apresentar novos produtores, novas marcas. Sim, esse é o caminho a seguir. Mas eu vejo muitas poucas pessoas ainda se arriscando ou trilhando esse caminho. Bom, é isso, gente. Terminamos nossas 3 rodadas. Olha, passou rápido, hein? O Eduardo é rápido, responde com rapidez, isso é muito bom. 45 minutos de bate-papo, fácil. Eu já sabia, não tinha dúvida disso, a gente já fez live juntos muitas vezes, eu já conheci o Edu. Então, eu queria que o Arnaldo,
o Otávio e eu também vou fazer minhas considerações finais e no final a gente deixa para o Edu. O que vocês acham? Tudo bem? Pode ser, Arnaldo? Pode ser, Otávio? Obrigado, Eduardo, pela brilhante entrevista, né, e pelas respostas, né, que só acrescentaram para mim aí, né, esse universo da coquetelaria é um universo que eu estou aprendendo muito desde que eu comecei a acompanhar aí o Fábio, entendeu? E o Otávio, né? E eu quero aprofundar demais nesse universo, porque eu enxergo, né, e eu como Cana Brasil, né, enxergo que a qualidade da cachaça, e queria ouvir sua opinião também, tá, Eduardo? A qualidade da cachaça já cresceu muito, né? Então, em termos técnicos, a produção está evoluindo. É lógico que na qualidade do envelhecimento tem muito por evoluir, mas em qualidade de produção já tivemos uma grande evolução. E o Cana Brasil sente realmente que agora o passo é trabalhar junto com a coquetelaria e trabalhar na conscientização do consumidor. E a gente quer buscar isso, né, através da parceria com a Cavasa Ribeiro e tentar ensinar o consumidor a beber cachaça. E quem melhor do que o bartender, o garçom, para ensinar o consumidor a beber. Então, esse trabalho ele é maravilhoso, ele está simplesmente iniciando, né? Mas o Cana Brasil vai estar junto aí nesse projeto. Eu quero agradecer o Eduardo. Esse episódio foi muito interessante. Acho que pensar a coquetelaria com os especialistas, né? O primeiro episódio foi com a Kelly Machado, agora o Eduardo Prado. É muito significativo, né? Ainda mais uma live aberta, um material de estudo mesmo, de complemento, foi o que eu falei para os alunos que fizeram a última turma, que estudaram aqui. Nós temos complemento de material porque nós estamos pensando junto e pensando como uma cadeia produtiva, uma cadeia de valor. Então, queria agradecer aí o Eduardo, muito cirúrgico com as palavras, indicando aí caminhos extremamente necessários. Não tem como fingir que não é isso, né? Não tem como fingir que a coquetelaria não seja importante, não seja um bom caminho aí para mostrar a nossa cachaça e fazendo também releituras, como você fez com a cachaça, misturando o uísque, mostrando que a versatilidade da cachaça mesmo, né? Parabéns aí, muito obrigado pela aula. Bom, Edu, sempre te agradeci não só pela parceria, mas por sempre acreditar nas nossas ideias, né? E o CanaCast é uma ideia legal, uma ideia, obviamente, do Arnaldo, do Otávio, mas é legal você entender que é um projeto novo, mas entender a importância de estar aqui com a gente uma hora dessa, batendo esse papo, e é o que o Otávio falou, é importante sim esse material, para que a gente comece a saber e conhecer opiniões. Eu acho que o caminho é a comunicação, eu sempre falei isso, é uma comunicação que engloba aí tanto publicidade, marketing, mas também esse trabalho com a internet. A internet hoje é a nossa mídia barata, é fácil trabalhar. Então, se a gente conseguir trabalhar a cachaça de forma séria, profissional, e dar essa visibilidade que ela precisa, vai ser bom tanto para a coquetelaria, quanto para o bartender, quanto para o bar, quanto para o estabelecimento. O importante é que a gente valorize o nosso cachaça, valorize o nosso produto nacional, indiretamente vamos estar valorizando o nosso Brasil, e isso é único. Esse trabalho que a gente faz é um trabalho que é muito bom para todos. Eu sempre falei isso desde o início. A gente trabalha com visão de gerar emprego, gerar renda, fazer economia nacional com o produto nacional girar. Isso que é o mais importante para mim. Vocês sabem que eu não sou bartender, não sou de bar, mas eu entendo e vejo isso com olhos diferentes, com olhos empresariais, com olhar publicitário, para que a publicidade possa ajudar de uma forma diferente, né? Não com olhar de bartender só para defender, não. O Derivan e eu, a gente sempre teve essa conexão, porque eu sempre vi de uma forma diferente a coquetelaria e a coquetelaria com cachaça. E quando elas se conectam, só vai fazer bem para a cultura nacional e para o nosso produto nacional. Então, você é um cara muito importante, você sabe disso, eu já falo isso para você há muito tempo, o quanto que eu te admiro. Então, obrigado, irmão, obrigado por ter participado aqui com a gente, e deixo as últimas considerações para você. Primeiramente, obrigado, né, por
por dar mais uma vez a oportunidade de conversar um pouco. Eu gosto de conversar com todos vocês pessoalmente, sempre que se for pessoalmente, sempre a prosa vai, o Arnaldo, tá, sempre que dá, a conversa rende bastante até. Com o Arnaldo, às vezes, até rende mais que deveria. Né? Então, vai na fazenda lá, é impressionante. Mas, obrigado, eu acho que é bom, é importante. Sempre precisarem de mim, podem contar comigo. E eu vou aproveitar que eu estou aqui já com essa... Eu quero fazer três merchan aqui. Primeiro, quando vocês vierem para Taubaté, todo mundo que estiver assistindo aí, venha conhecer aqui meu bar, o 3. É um bar focado em coquetelaria com cachaça, gastronomia e hospitalidade. Né? Segundo, falar aqui da minha marca de cachaça, a Cultura de Balcão, que está à venda no e-commerce do Publi Cachaça, inclusive, e falar aqui, mostrar um produto novo, que eu gostei muito, é a melhor blend de cachaça novo que eu experimentei esse ano, que é a cachaça Mestre Ribeiro, blend feito pelo Arnaldo. Essa cachaça me encantou de verdade. A garrafa está quase acabando, já tem que voltar para buscar outra. E é isso. Terminar brindando com ela. Saúde, galera. Saúde, meus amigos. Obrigado, Arnaldo. Obrigado, Otávio. Edu, tamo junto sempre. E, ó, gente, rapidinho, aproveitar aqui a oportunidade para fazer o merchan também. Dia 9 de setembro, estaremos com a edição Drinks e Cigar, né, uma edição especial de cachaça e charutos em São Paulo. Vai ser um evento lindo, que inclusive a Cultura de Balcão vai estar com a gente. Cana Brasil, não preciso nem falar, né? Já é parceiro. Otávio, você vai estar lá? Estou perguntando ao vivo para... eu preciso confirmar a data, porque eu vou ser jurado de um concurso de água de cachaça e aguardente. Eu preciso confirmar para não ser no mesmo dia. Lá, mas eu óbvio que estou sempre disposto. Joia. Gente, obrigado. E até a próxima. Eu acredito que essa semana talvez a gente não consiga fazer outra, mas semana que vem, com certeza, estaremos aqui com o CanaCast, esse projeto novo aí. Vamos ver se a gente consegue bombar esse projeto daqui para frente. Tá dando muito certo. Gente, ó, beijo, boa tarde, saudações cachaceiras. Tamo junto sempre. Tchau, tchau. Obrigado.